Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos para mais uma aula aqui de algoritmos e estruturas de dados. E o assunto de hoje, dia 24 de agosto, é ordenação de vetores. Acho que não está apresentando, não. Deixa eu mudar para cá. Colocar para apresentar, sim. Beleza. Nós vimos então até a última aula, né, sobre a criação de vetores. Então nós vimos lá que a gente pode criar um vetor de números inteiros, um vetor de strings, um vetor de números decimais. E é sempre interessante você criar um vetor já com um valor padrão lá referente ao tipo de dados que você vai armazenar nele. Embora em Python a gente consegue misturar tudo isso, mas em outras linguagens não. Nós vimos também como percorrer um vetor na mão, né, quando a gente tem que colocar os índices, e também percorrer um vetor quando a gente vai utilizar um laço de repetição, que seria a melhor maneira, né, que daí acaba ficando tudo meio automatizado para a gente. Criação de vetores e índices. Deixa eu só ajeitar minha garrafa aqui. Então, para a gente criar um vetor, a gente coloca lá um vetor chamado idades, a gente abre lá os colchetes, coloca um valor padrão, vezes o tamanho. Então, em Python, basicamente é assim que a gente cria um vetor. Quando a gente faz isso, ele cria uma estrutura dessa lá na memória, né? Vamos dizer assim, na posição idades, né? Que é o nome da variável que a gente dá ali. E cada posição ele cria índices, né? Então, nós vimos que é como se fosse um prédio. No mesmo endereço, você tem várias coisas, várias pessoas morando e cada pessoa consegue diferenciar lá, cada morador ele é diferenciado pelo número do apartamento. Então o índice é como se fosse um apartamento. Então você diz assim, ó, lá no vetoridades eu quero apartamento 0, apartamento 1, apartamento 2. Sempre que você vai acessar aí alguma coisa desse vetoridades, você precisa informar o índice dele, que é como se fosse um apartamento. Então, por exemplo, eu disse que aqui cuidados na posição 4 tem 56. Então aqui, ó, na posição 4, deixa eu pegar uma caneta. Eu iria armazenar lá os 56. E aqui depois eu fiz um input, pedi para o usuário digitar um valor e guardei ela na posição 2. Então vamos supor que o usuário digitou 8. Então você ia guardar o valor 8 aqui dentro da posição 2. Então é basicamente isso que acontece. Então, aqui o resultado se fosse com outro valor. Mas você sempre tem que informar o nome do vetor e a posição. Sempre, sempre, sempre. Trabalhou com vetor, você vai usar essa anotação aí. Nós vimos, né, como percorrer vetores. Nós vimos que nós podemos depois de criado o vetor, a gente sempre vai fazer lá sempre não, né, mas na maioria das vezes a gente vai fazer um for, vai criar aqui uma variável de controle que vai ser lá o nosso índice, né? A gente vai utilizar ela para os índices do vetor in range de 0, ou não precisa colocar isso aqui, é opcional, len e daqui o nome do nosso vetor, que geralmente é o vetor que a gente criou ali atrás. E daí, fazendo um print aqui dentro, eu chamo lá o meu vetor na posição cont, lembrando que aqui a posição do vetor quase sempre vai ser a posição referente à variável que você cria aí, porque você vai acessar primeiramente, né, a posição 0, depois a posição 1. Então, esse range aqui que a gente cria no for, ele vai criar uma sequência que começa no 0, 1, 2, 3 e vai até o 7. Então ele para no 8, né? Porque eu sei que vai no 7, para no 8, porque eu disse que o tamanho é 8, então ele vai parar na posição 7. Então é isso que esse range faz. A gente usa, igual já está marcado aí, né? A repetição, a variável contadora e a variável contadora no índice. Então essa é a estrutura que a gente quase sempre vai utilizar para o laço de repetição. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com esse assunto aí, que é ordenação de vetores, né? Por que que isso é importante? Isso aqui, na verdade, é fundamental e se usa muito. Na prática, no dia a dia, a gente acaba não fazendo na mão, né, essa ordenação. Tem funções aí, já tem algumas coisas prontas que auxiliam a gente, mas é interessante conhecer um pouquinho de como funciona isso daí, de algumas técnicas para ordenação. É como se fosse uma organização do vetor. Por exemplo, nós temos uma lista de contatos no celular e essa lista está toda embaralhada. Então, eu tenho lá o Carlos, Eneide, Marcelo, André, Ângelo, tem um monte de nomes lá de pessoas na agenda e está tudo misturado. Por padrão, quando você abre a sua agenda do celular, pode reparar aí que ele já vem tudo bonitinho, né, em ordem alfabética. Porque daí você já tem uma lista ordenada. Mas aqui a gente tem uma lista que não está ordenada, ou seja, eu tenho uma lista que está toda com nomes aleatórios aí, eu não ordenei ela, tudo bem? O
que era o que acontecia com a gente até a aula de hoje, né? A gente não tinha lá os vetores ordenados, a gente simplesmente vai colocando números lá e faz a consulta, busca o vetor inteiro para procurar alguma coisa. Então, se você tem essa agenda aí, né, e você quer encontrar a Camila, qual que é o problema aí de ter essa agenda desse jeito? E se você quer, e um problema, né? Você tem a agenda assim e você quer encontrar a Camila. Qual é o problema se a agenda tá desse jeito? Como que você faz para encontrar a Camila aí? Acho que vai ter um monte de Camila, então, no caso, né, professor? Tipo, não vai estar Isso pode ser que tenha um organizado monte de assim. Camila, mas vamos pensar assim que os nomes são únicos aí, né? Que seus contatos são só esses aí. Você quer achar a Camila nessa lista de contatos, nessa lista de pessoas. Como é que você teria que fazer para achar? Ó, eu sei que a Camila, batendo o olho, eu sei que ela tá aqui, ó. Mas o algoritmo não vai bater o olho. Você ia ter que fazer o quê? Criar lá um jeito de percorrer isso aqui, geralmente com os olhos. E você ia olhar lá, o Carlos, Neide, Marcelo, André. Você ia olhar um por um até você achar lá na Camila. Então, isso de certa forma é um problema. Imagina que você tem aí uma lista com milhares de nomes, né? Então, nossos contatos aí tem 500 contatos. Imagina se está tudo embaralhado. Toda vez você ia ter que olhar aí a maioria dos contatos para procurar isso daí. Aí eu pergunto para vocês, né? Qual é o melhor caso, né? Supondo que você tenha agenda. Qual seria o melhor caso, né? Ou seja, em termos de organização dessas letras aí. Quando seria o melhor caso para mim para eu procurar o nome da Camila? Se esse vetor tivesse organizado como? Com que ordem? Ou quem tivesse primeiro? Seria o jeito mais rápido de eu achar a Camila. Pela ordem alfabética, no caso? Isso, mas vamos supor que ele não ainda não está em ordem alfabética, né? Você quer achar a Camila, você tem essa lista. Quando você faz, por exemplo, um laço de repetição, ou quando você vai consultar, você geralmente olha o primeiro, né? Então a gente pode falar assim, ó, que o nosso melhor caso é, se nessa lista a Camila tivesse aqui em cima, ó, você ia bater o olho e achar o nome dela de primeiro. Entenderam a ideia do melhor caso aí, ó? Tá bagunçada a agenda, ela não vai estar organizada. Então o que seria o melhor caso? Você bater o olho na primeira posição, tá a Camila lá. Ou nesse caso, se você quisesse achar o Carlos. O melhor caso aí para achar o Carlos é o jeito que tá. Que aí você bateu o olho na primeira posição, tá o Carlos. Por outro lado, qual seria o pior caso aí se você tivesse que buscar, por exemplo, a Camila? Se o melhor ela tá em primeiro, o pior seria se a Camila tivesse onde? Entenderam a pergunta e a ideia do melhor caso do pior caso? Você tem essa lista de nomes e você quer achar o Carlos. Então você está na sua melhor situação possível, porque o Carlos está na primeira posição lá. Então você simplesmente fala: o Carlos está aqui, bateu o olho, achou. E o pior caso? Qual contato aí seria o pior caso se você fosse procurar aí, né? Se você fosse criar alguma estrutura para procurar os contatos? Qual seria o contato que está no pior caso aí? No pior caso de busca que a gente chama, né? Algum chute? Maiara, Rovani? Eu ia ser o último, no caso? E isso, o último. Por que o último? Porque você tem que olhar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Você ia ter que olhar a sua lista inteira e ver lá o Hélio na última posição. Então, esse seria o seu pior caso. Então, quando a gente. E é bem comum, quando a gente está falando em ordenação de vetores, tem lá qual que é o melhor caso, né, numa ordenação de vetores. Então, o melhor caso é quando o nome ou aquele valor que você quer consultar está na primeira posição. Por exemplo, né, nessa situação aqui. E o pior caso? O pior caso seria se ele estivesse na última posição, porque você ia ter que olhar a sua lista inteirinha até achar lá o nome que você quer. Fala, professor. Boa noite. Boa noite, Boa galera. noite, beleza? Boa noite. Então aqui, ó, temos um conjunto de dados, ó, 10, 20, 1, 2, 0, 5, 8, 12. Então você tem um vetor lá, com alguns números. Você precisa reorganizar, ou melhor, organizar, né, ou reorganizar esse conjunto de dados para que ele fique em ordem crescente. Isso é o que a gente chama, por exemplo, de ordenação. Então você vai pegar esse conjunto de dados, antes de você ficar procurando um valor nele ou alguma coisa assim, e você vai organizar ele. Então você vai ter que usar alguma técnica aí, analisar, criar algum algoritmo para deixar ele organizado bonitinho.
Seja essa organização em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz, desde que ele fique ordenado certinho, em ordem crescente ou decrescente. Qualquer um dos dois casos serviria para a gente. Por que é interessante fazer isso? Vamos supor que você tem uma lista lá com 1 milhão de clientes e você quer buscar os dados de um cliente lá específico. Imagina que esse cliente está lá na posição 1 milhão. Olha quantas consultas o computador teria que fazer para achar essa pessoa. Então, na maioria dos casos, né, o nome que você quer não vai estar na primeira posição. Então, isso acaba criando uma consulta muito grande. Se você tem alguma coisa ordenada, existem várias técnicas aí para cortar caminho, né? A gente vai ver alguma delas aí mais para frente. Mas existem várias técnicas para você cortar caminho e tentar encontrar ele mais rápido. Quer ver uma ideia? Eu vou pensar num número aqui de 1 a 100. Pensei num número aqui, ó, de 1 a 100. Vou escrever na minha outra tela, vocês não vão ver aqui mesmo, não. Pensei num número aqui. Chuta aí. Que número eu pensei? 7. 10. Aí, ó, vamos pensar um de cada vez. 7. Aí eu vou falar assim para vocês, não, é maior. Vamos supor que a gente tem uma lista ordenada de 0 a 100 e eu pensei no número de 0 a 100. E vocês precisam encontrar esse número aí na lista. Então vocês falaram 7. Eu disse para vocês, é maior. O que vocês vão fazer? Falou 8. 8. Eu digo, é maior. Vai de 1 50. em 1. Quanto maior? 50. 50. É maior. 100. Menor. 90. Menor. 55. Maior. 60. Maior. 70. Maior. 78. Menor. 75. Maior. 77. Beleza, 77 Ah, é o número que eu acertei. pensei. Agora imagine, por que foi rápido acertar? Eu nem contei, mas a gente teve uns 8 ou 9 tentativas, né? Vamos supor que essa lista está bagunçada, que você tem uma lista de 0 a 100, só que esses números não estão em ordem. E aí, como que vocês vão saber como que eu poderia usar? Aí não tem jeito, você teria que olhar um por um para tentar descobrir o número. Se você tem uma lista aí que você está organizada, por exemplo, para encontrar mais rápido, eu falei lá de 0 a 100. Qual seria a técnica aí para encontrar esse valor mais rápido? Se você tem a lista certinha e ordenada. No chute não vale, mas por exemplo, se você fala 50, eu já vou falar, é maior. Então você já sabe que de 0 a 50 você não vai chutar número nenhum. Então, beleza, eu sei que está entre 50 e 100. O que eu ia fazer depois? Eu ia chutar sempre na metade. Então eu ia chutar lá 75. Aí ia falar, é maior. Então você já sabe que de 0 a 75 ele não está. Ele vai dar ali de 75 até 100. Então essa é uma das técnicas que são usadas para você encontrar alguma coisa no vetor ordenado. Você vai chutando sempre na metade daquele intervalo que você tem, porque você sempre vai quebrando as suas possibilidades na metade. Daí você consegue encontrar mais rápido do que você ter que olhar a sua lista inteira de valores. Ah, 0 a 100 é pouco, é rapidinho para achar. É, mas e se você tem lá igual o Facebook, você tem 2,8 ou 3 bilhões de pessoas? Imagina você ter que percorrer tudo toda vez. Aí ia ser inviável, né, computacionalmente. Então, são várias situações aí que a gente tem que são importantes ter os vetores aí ordenados para fazer consulta. Por que eu digo isso? Porque toda vez que você faz uma consulta no banco de dados, você pede uma lista de clientes, uma lista de pessoas, uma lista de alguma coisa, essa lista vem em forma de vetor. E seria interessante você ter esses dados aí ordenados para melhor otimização de algoritmos. Então, quando a gente fala em, né, por que é importante ordenar? Facilita as buscas pelos dados. Então, se você tem algo ordenado, depois para você consultar alguma coisa ali é mais rápido. Facilita nas pesquisas de ocorrências de algum valor dentro da lista. Então, esse caso aí, por exemplo, do número para adivinhar, é bem mais rápido adivinhar se esse valor, se esse vetor está ordenado, porque se ele não está ordenado, não tem nem como encontrar. Você tem que ficar olhando um a um para saber se o valor está lá ou não. Então, a gente tem aí, quando a gente fala em algoritmos de ordenação, tem várias técnicas para você ordenar o seu vetor. Qual que é a melhor delas? Não existe uma que é a melhor absoluta para todas. Cada uma tem, geralmente, as suas particularidades lá e são melhores em certas situações.
Geralmente, quando a gente estuda esse assunto, a gente acaba estudando 3 algoritmos. A gente chama de ordenação por bolha, que é o bubble sort, ordenação por inserção, que é o insertion sort, e ordenação por seleção, que é o selection sort. Isso daí nada mais é do que algoritmos, nada mais são, né, do que algoritmos inspirados lá em técnicas para você organizar os seus dados. Por exemplo, se você está jogando um baralho, você recebe um conjunto de cartas na mão, você vai ordenar essas cartas, né? Se for um jogo, por exemplo, tipo não sei, né, como é que é, cacheta, tem algum jogo lá que você tem que formar sequências ou não. Você vai deixar esse baralho ordenado na mão. Essa técnica que você usa para organizar o seu baralho na mão pode ser usada para ordenar um vetor, por exemplo. Então, cada um arruma de um jeito. Então, existem várias técnicas para isso. A gente vai estudar hoje um pouquinho mais em detalhes do método de bolha, que a gente chama, que é o bubble sort. Basicamente, o bubble sort, né? A gente vai ver, ele não é ele na verdade é um dos mais lentos, vocês vão entender por quê. Basicamente, ele usa essa técnica aí, ó, de swap. Então, eu vou lançar um desafio para vocês agora e eu quero que vocês resolvam para mim e geralmente lá na aula de algoritmo, lá no início a gente fala isso. Você tem duas variáveis, A vale 10 e B vale 20. Como que você faz aí para trocar o valor delas? Ou seja, você quer aí que A fique valendo 20 e B fique valendo 10. Como eu faria para trocar esses valores aí? Me dê um código no chat ou me explica uma maneira de você trocar os valores de A e B. Entenderam a pergunta? Vocês têm duas variáveis, a variável A que vale 10, a variável B que vale 20. Eu quero trocar o valor delas. Eu quero que o valor de A vai para B e que o valor de B vai para A. Quem consegue Pressionar fazer algo na isso aí? biblioteca que faz a inversão deles, né? Não, nem precisa de biblioteca. Quero que você faça isso na mão, que é mais simples que usar a biblioteca. Eu poderia Rapaz. colocar assim, ó, A é igual a B. Se eu faço A igual a B, Mas se você depois colocar B igual a A, vai ficar o mesmo valor que não vai pegar o valor antigo dele. exatamente. Se eu colocar A igual a B, ó, o A vale 10 e o B vale 20. Se eu coloco lá A igual a B, quanto que vale o A agora? 20. Vale Mas se 20. você for inverter para Então B ficar você igual foi lá, a ó, A, vai pera aí, ó, mudar. e colocou 20. Agora você colocou B é igual a A. Quanto que vale o A? 20. 20. Quanto que vale o B, então? 20. 20. Trocou os Aí não valores? alterou. Não. Não alterou. Então, esse código aí não funciona. O que que eu teria que fazer aí? Você tem alguma ideia? Alguma solução? Não precisa usar função, não precisa usar nada. Coloca B igual a dividido por 2. Mas A dividido por 2? E se você fizesse isso daqui, ó? A gente fala aí de criar uma variável auxiliar. Então, eu crio uma variável C. No caso aqui, eu criei uma variável auxiliar e falei que ela vale A. Quanto que vale a variável aus agora? Auxiliar aus? 10. Vale 10. 10. Aí agora eu tenho o valor de A em outro lugar. Aí agora eu coloquei A é igual a B. Quanto que vale o A agora? 20. O A vale 20. E eu coloquei lá, o B é igual a aus, que é minha variável auxiliar. Quanto que vale o B? 10. Pronto. Trocou os valores das variáveis. Então, o jeito mais simples, né, de trocar valores aí é você usar uma terceira variável. Porque daí você guarda o valor de A aqui, né? Faz o A receber o valor de B e faz o B receber o valor dessa variável aqui. Porque se a gente coloca esse código aí de A igual a B, B igual a A, aí a gente viu que dá problema, né? E Então, como padrão é oi? sempre utilizado AUX de auxiliar? Não, tanto Ou faz. tem. Aí vai de cada implementação aí. Eu acho que se vocês forem procurar aí no Google Bubble Sort, ou a maioria assim, o pessoal geralmente cria esse nome, mas tanto faz. Poderia ser uma variável C. C é igual a A é igual a B, B é igual a C. Poderia. Uhum. Aí cria-se uma variável auxiliar só para não ficar A, B, C, lá parece que confundir. Então você bate o olho e fala, opa, essa aqui é uma variável. Então essa é a técnica que a gente utiliza aí, ó. Então acontece isso daí, tá? Tá. Então, basicamente, como que funciona o método bolha? Vamos supor que você tem um vetor aí, ó, com valor na posição 0, posição 1, 2, 3 e 4. O que que o método bolha faz?
ele cria como se fosse uma bolha ali, tá vendo? Um espaço, e ele vai passando no vetor. O que ele faz? Basicamente, ele compara esse valor com esse valor. E o que ele faz? Ele joga o maior lá para a direita. Então, se você tem um valor aqui 10 e aqui você tem um valor 3, o que ele faz? Ele faz essa troca de posições de valores. Então, ele pega lá o seu vetor na posição 0, na posição 0. Na verdade, ele cria a variável auxiliar, né? E ele fala que é igual ao vetor na posição 0. Aí ele fala que o vetor na posição 0 é igual ao vetor na posição 1. Ó, eu tô fazendo a troca de A para B, mas em vez de A e B, eu estou usando o vetor 0 e o vetor 1. E depois ele pega o vetor na posição 1 e fala que é igual ao A, que seria o minha auxiliar, né? Vamos supor que aqui eu coloquei auxiliar, ó. Beleza? É isso que ele faz. E depois, ele olhou os dois primeiros. O que ele faz? Olha os valores, compara. Se o valor que está na direita aí for menor, né? Então ele faz essa troca. Depois ele vai para os outros dois. Por isso que ele é tipo uma bolha, eles chamam de bolha, porque daí ele olha os outros dois. Depois ele olha os outros dois, olha os outros dois. Então olhou aqui, comparou, olhou aqui, comparou, olhou aqui, comparou. É isso que o método bolha faz. Se eu faço o método bolha uma vez só, passei no vetor, eu já vou ter meu vetor ordenado? Passei uma vez assim, ó, igual eu fiz, ó. Fui lá, comparei aqui, comparei aqui, comparei aqui, aqui. Eu já vou ter meu vetor ordenado? Sim, não, Não, que talvez. de 2 em 2. Isso, ele sempre vai lá de 2 em 2. A Mayara falou não. Por que, Mayara? Eu acho que não, professor. Isso. Geralmente, quando a gente fala em ordenação de vetores, se você tem lá um vetor de tamanho 10, vamos dizer assim, no caso do bolha, ele vai fazer 10 vezes essas 10 comparações. Então, ele acaba fazendo aí 100 vezes, né? Então, ou seja, ele percorre tudo uma vez. Porque o que eu sei, né? Que a gente vai ver? Que quando ele passa essa primeira vez, o que ele está fazendo com o maior valor? Ele está fazendo o que com o maior valor? Jogou para frente. Ordenando. Depois ele jogou para frente, tá vendo? Se é o maior, ele vai jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente. Mas, professor, um exemplo. Se ele já faz as duas primeiras ali, a posição 1 e a posição 2. Ele verificou ali que o 2, a posição 2 é maior que a posição 1 e ele faz a inversão. Tá, beleza. Isso. Ele Ele fez vai aqui, para a ó, posição 0 3 e e posição 1, 4. 3, 4, Se a exatamente. posição 4, um exemplo, for menor que a posição 2, ele não vai fazer essa inversão agora, não vai? Ela vai fazer isso depois, não é? Exatamente. Ele vai fazer depois. Então, o método bolha, ele não roda uma vez só. Se você tem 10 posições, ele vai rodar 10 ao quadrado. Então, ele vai rodar 100 vezes. Ele vai rodar a primeira vez, depois ele vai rodar de novo, de novo. Não é rodar 100 Até vezes, né? corrigir. Ele Até vai corrigir rodar todas as 10 falhas. vezes. Exatamente. Vamos dizer assim, ele vai rodar, ele vai fazer isso aqui, ó, 10 vezes. Fez uma vez. Aí ele vai de novo. Duas. Mas como é que ele vai Três. organizar, professor? Que nem um exemplo. Ele vai de 2 em 2. Se ele organizou a casa 1 e a 2, a 2 e a 3, a 2 e a 3, e assim por diante, ele vai organizando. Ele nunca vai pegar diferente. Ele sempre vai pegar as mesmas casas, mesmos índices. Exatamente. Só que o que a gente vai ver? Que na primeira vez que ele passa no vetor inteiro, ele pega o maior valor e joga lá no final. Na segunda vez que ele passa, ele pega o segundo maior valor e joga lá para o final. Não, né, deixando o último lá que é o maior. Na terceira vez ele pega o terceiro maior valor e joga para frente. Na quarta, Mas isso entendeu? ele só faz quando ele passa, ele, nesse caso aí, como se fosse 10, que a gente está comentando. Ele vai até o final, ele guarda na memória o maior, e quando ele chega lá no final, ele identifica o maior, ele joga lá pro... Ele vai trocando toda hora, a gente vai ver. Ele vai trocando, 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 trocando. Ou não troca, se não for maior. Mas ele sempre olha de dois em dois. Eu não tô entendendo porque ele tá jogando os maiores, entendeu? Tipo, Eu vou mostrar um porque agora exemplo eu não entendi prático isso aqui, ó. também. Eu não entendi isso também, porque como ele vai de 2 em 2, eu não consegui entender como é que ele vai fazer para encontrar esse maior do outro conjunto que ele faz, sabe? Você tem esse vetor, ó. 10, Certo. 8, 6, 15, 20, 1, 30 e 22. Eu quero que vocês entendam aqui, ó, que o bolha vai fazer isso aqui, ó. Ele sempre vai olhar de 2 em 2, entenderam? Ele vai olhar o 0 e o 1, depois o 1 e o 2, o 2 e o 3. Ah, entendi. Entendeu? Eu pensei que ele pulasse. Eu pensei que Não, ele... não. Entendi Ele vai olhar errado. o 0 e o 1. Depois, ó, ele olhou aqui, ó, 0, 1, e olhou o 1 e o 2. Depois ele vai olhar, perdão, o 2 e o 3.
Depois ele vai olhar a posição 3 e a posição 4. Então ele olha todo mundo aí. Tá? Então, por exemplo, na prática, a gente tem esse vetor 10, 8, 6, 15, 21, 30 e 22, e tem as posições, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o método bolha ele vai rodar aqui, ele fala que tem até pulei um slide aqui, ele vai rodar n-1 vezes. Por que n-1? Porque se você tem 10, ele vai fazer 9, ele está indo de 2 em 2, né? Então ele vai fazer 9 comparações. Ou seja, ele vai rodar 9 vezes esse esqueminha para rodar. Então, o que acontece? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um laço de repetição para ir de 2 em 2 e um outro laço de repetição, porque na hora que ele acabar de 2 em 2, ele volta para o início e vai de 2 em 2 de novo. Então, a maioria, eu não vou dizer todos 100%, mas a maioria dos algoritmos de ordenação, eles são compostos de 2 laços de repetição, um dentro do outro. Um para ficar fazendo essa consulta e o outro para voltar lá do início e fazer tudo de novo. Porque geralmente, né, não é sempre, geralmente na primeira rodada ele pega o maior valor, joga no final, ou ele faz alguma outra técnica. Tem um monte de técnica para ordenar vetor. Então o que acontece? Ó, tem aqui o 10 e o 8. Aí ele vai olhar assim, o 10 é maior do que o 8? Eu quero deixar esse vetor em ordem crescente. O 10 é maior que o outro? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O que ele faz então com o 10 e o 8? Ele inverte posição. Trocou. O 10 foi para lá e o 8 veio para cá. Então, ó, já arrumei meu vetor. O 10 e o 6. O 10 é maior do que o 6? Verdadeiro. Verdadeiro. O que ele faz? Troca os dois de posição. Ó. Pode ver que o 10 foi lá para frente e o 6 foi para trás. O 10 e o 15. O 10 é maior que o 15? Não. Não. Então, o que ele faz? Mantém. Nada. Deixa. Só pula. Tá. O 15 e o 20. O 15 é maior do que o 20? Não. Não é. Então ele não faz nada. O 20 e o 1. O 20 é maior do que o 1? É. Verdadeiro, troca esses dois. O 20 e o 30. O 20 é maior do que 30? Não. Não. Então ele ignora. O 30 e o 22. O 30 é maior que o 22? É. Então o que ele faz? Troca. Então, ó, fim do primeiro ciclo. Analisando os números aí do meu vetor, ó, no final do primeiro ciclo, o que você pode afirmar? Então. Ele está ordenado? Não. Ainda não. Porque tem um 1 lá no meio. Mas o que a gente pode analisar tem um 8 aí? lá atrás, lá tem um 6 na frente do 8. E, ó, o 8 e o 6 está errado. E lá no final? Qual é o maior valor desse vetor, olhando ele aí? 30. 30. O 30 está na posição certa? Ele foi para a primeira posição, que é certa dele. Isso, ele foi lá para a última. Então, eu sei que quando eu passo o método bolha, na primeira rodada, eu posso afirmar o quê? Que o maior valor vai estar onde? No último, no caso. sete. No final. Vai estar na última posição. Então, eu posso afirmar isso aí do método bolha. Aí ele fez isso uma vez, o que ele vai fazer? Outra vez. Então, se você tem 8 n-1, né? Se você tem 8 o tamanho do seu vetor, ele vai fazer isso 7 vezes. Aí ele vai voltar lá do início. O 8 é maior do que o 6? O que ele faz? Troca. Trocou. O 8 é maior que o 10? Não. Não, então não faz nada. O 10 é maior que o 15? Não faz nada. O 15 é maior que o 1? Sim. Beleza, trocou. O 15 é maior que o 20? Não. Não. O 20 é maior que o 22? Não. O 22 é maior que o 30? Não. Não. Então acabou o segundo ciclo. O que eu sei agora, já que acabaram 2 ciclos? No primeiro ciclo eu sei que o maior está lá no final, e agora eu sei que o segundo maior está onde? Está lá para o final também. Ó. Então eu posso dizer que tanto o 22 quanto o 30 já estão na posição certa deles. Porque você viu que ele vai jogando sempre o número para frente? Ó, joga para frente, ou seja, ele vai jogando sempre o maior para frente. Observando aqui já dá para entender aqui, ó. Tanto o 15 e o 20 também já estão na posição certa já. Coincidentemente, o 15 e o 20 estão na posição certa. Mas aí ele vai ter que mexer ali. Mas não é sempre que isso acontece. Cada caso é um caso. Mas eu posso dizer que na primeira rodada, no primeiro ciclo, o maior está no final. Na segunda, daí vamos desconsiderar que o maior é 30 na final. Aí, nesse espaço que ficou, na segunda ciclo, o maior que tinha, ele vai lá para o final. Então, o que ele faz?
a cada ciclo, ele vai pegando o maior e jogando lá para o final. Porque daí, como eu já joguei o maior aqui, ó, ele não vai trocar de novo essa posição. Agora eu também joguei o outro valor, o segundo maior aqui. Então ele não vai mexer nem nessa nem nessa. Ele vai mexer daqui para trás, se tiver necessidade. Professor. Beleza. Oi. Ele vai estar fazendo isso até ficar certo, então. Até ficar certo. Por isso que ele roda n-1 menos uma vezes, ou seja, n-1 ciclos ele vai ter. Aí ele voltou para cá, ó, o 6 e o 8. O 6 é maior que o 8? O 6 é maior que o 8? Não, então não faz nada. O 8 é maior que o 10? Não. Então não faz nada. O 10 é maior que o 1? Sim. Aí o que ele faz? Trocou. Pode ver que daí o 1 ficou para trás e o 10 ele vai levando. O 10 é maior do que o 15? Não. O 15 é maior que o 20? Não. O 20 é maior que o 22? Não. O 22 é maior que o 30? Não. Então aqui, ó, no terceiro ciclo, eu sei que esse aqui está na posição certa, esse aqui está na posição certa e esse aqui está na posição certa. Coincidentemente, esses dois também estão, mas eu posso afirmar só isso, que a cada ciclo o maior vai indo lá para o final. Então, se eu estou no terceiro ciclo, eu sei que os 3 últimos já estão em ordem. Aí ele vai de novo. O 6 é maior que o 8? Não. O 8 é maior que o 1? Opa, agora o 8 é maior que o 1. O que ele faz? Joga o 1 para trás, ó, pode ver que o 1 ficou aqui e o 8 foi para frente. O 8 é maior que o 10? Não. O 10 é maior que o 15? Não. O 15 é maior que o 20? Não. 20, 22 não. 22, 30 não. Beleza. Então agora, no fim do quarto ciclo, eu sei que esses 4 últimos aqui estão ordenados, já estão na posição certa. E assim ele vai ficar fazendo. O 6 é maior que o 1? Então troca. O 6 é maior que o 8? Não. Aqui vai dar não, 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 não. Então no fim do quinto ciclo eu sei que 1, 2, 3, 4. Eu sei que esses valores aqui já estão corretos. Aí ele vai olhar, 1 maior que o 6? Não, 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 não e não. Fim do sexto ciclo. Tem necessidade de eu ficar repetindo isso aqui até o ciclo 7? Não. Não. Por que não? Como que você saberia que não tem necessidade? Então, eis a questão, professor. Ó, quando que eu sei que eu não preciso mais rodar? Você fez alguma troca aqui? Não. Então, se você não fez uma troca, o que você pode dizer? Que já está certo. Que o vetor está certo. Então, no método bolha, a gente tem essas duas informações aí, que são informações bem importantes. Eu tenho que, a cada rodada, o maior vai indo lá para o final, né? Depois o segundo maior na segunda rodada, o terceiro maior na terceira rodada, no terceiro ciclo, e assim vai. E eu sei também que isso é uma das implementações. Quando o método bolha surgiu, eles não faziam isso. Ele fazia, mesmo que não trocou, ele continuava fazendo. Aí imagina que você tem lá 1 milhão de números. Ele ia fazer isso 1 milhão na verdade, 999.999 vezes. Só que nem sempre tem necessidade de ficar fazendo isso. Aí surgiu, né, o que a gente fala aí que é uma versão aprimorada do algoritmo. Então eles olharam e pensaram assim, pô, se esse cara aí não fez nenhuma troca, quer dizer então que já está tudo ok. Porque se tivesse algum número fora de ordem, ele ia fazer uma troca. Como ele não fez troca nenhuma, então eu sei que esse vetor está ordenado. Aí ele para de executar o algoritmo. Você não precisa ficar fazendo lá várias vezes. Ele para de executar o algoritmo. Vamos pensar o seguinte, ó. Você tem um vetor para ordenar e você vai rodar o método bolha. Qual que seria o melhor caso para você rodar o método bolha? Ou seja, quando que você ia gastar menos tempo para rodar o método bolha? Se você tivesse um vetor de números inteiros para ordenar. Vixe, professor. Repete de novo, professor, por favor. Ó, a gente viu que o método bolha, quando ele faz essa varredura aqui, ó, ele faz isso, fez, e que compara todo mundo. Se ele não trocou ninguém, eu sei que o vetor está ordenado. Qual seria a melhor situação possível para rodar o método bolha? Quando ele já estiver ordenado, no caso? Exatamente. Você já tem um vetor que está em ordem, tem 1 milhão de números. Você passou o método bolha, ele foi olhando a 0, a 1, 8, ele olhou até a 999, ele não fez nenhuma troca. O que eu posso dizer? Que esse vetor já está ordenado. Melhor caso que eu tenho, ele vai rodar um ciclo só. Por outro lado, qual seria a pior situação possível para o método bolha?
Quando estiver todo desorganizado. E se ele estiver, por exemplo, desorganizado de forma decrescente, por exemplo. Né? Porque se ele estiver embaralhado assim, igual a gente viu aqui no começo, ó, se ele está embaralhado assim, daí né, ele vai rodar ali. Agora, imagina que ele está em ordem decrescente. Aí ele vai precisar rodar todos os ciclos possíveis para ficar ordenando o vetor. Então a gente tem essas duas situações aí. E geralmente se pergunta bastante isso, né? Qual que é o melhor caso para rodar o método bolha? Ah, quando você já tem uma lista toda ordenada. Então, essa melhor. Se já está ordenado, você não vai rodar, né? Mas, por exemplo, em qual situação o método bolha se sairia ia terminar rapidão? Se ele rodasse num vetor ordenado. Então ele seria rápido. Por outro lado, qual que é a pior situação aí que eu tenho para executar se eu tenho um método bolha? Se meu vetor está completamente desordenado, de forma decrescente, por exemplo, seria a minha pior situação, porque daí ele ia precisar rodar todas as vezes até efetuar todas as trocas. Então, a cada rodada, a cada ciclo, ele ia fazer sempre levando o maior, tirar o maior lá do início, jogar no final, depois o maior daqui para o final, e ele tem que fazer isso o número máximo de vezes possíveis. Perguntas, dúvidas? Posso pedir para vocês implementarem aí o método bolha? Desenvolver um algoritmo aí? Ainda, né? Porque... Eu vou parar de gravar aqui, e daí a gente vai resolver mais algumas coisinhas, tá? Só parar aqui. Apitou, não fez nada, mas acho que parou. Então, ó, o método, para entender, o método bolha é o mais simples de se entender. Por quê? Porque daí é só entender que ele sempre vai comparar de 2 em 2 e ele sempre vai jogando o maior lá para frente. E se você tem um vetor aí de 10 posições, ele vai fazer lá 10 menos 1 ciclos. Ou seja, ele vai ter aí 9 ciclos para rodar. Por que 9? Porque como ele vai de 2 em 2, né? Se você coloca 10 ciclos, ele vai tentar comparar com a posição aqui que não existe. Por isso que ele para antes, né? Porque ele começa aqui e ele sempre olha o número da frente, ó. Aqui com aqui, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, 7 comparações. Aqui eu tenho um vetor de 8, né? Então ele faz 7 comparações e ele leva um total aí de 7 ciclos para rodar o algoritmo completo. Ou, né, a gente viu que tem uma versão aprimorada dele. Se ele rodou no primeiro ciclo e não fez nenhuma troca, beleza, o vetor está ordenado, ele pode parar de executar. Então são exemplos, né, de melhor e de pior caso dele. E no bolha, a pior situação é quando esse vetor está em ordem decrescente. Aí ele vai rodar o número máximo de ciclos possíveis para fazer a ordenação. Então, falando em ordenação de vetores, a gente geralmente tem um for, e dentro desse for, que representa, por exemplo, os ciclos, ele vai ter aqui um outro for, vou pegar outra cor, Professor, sua que é tela o não tá... for. Ah, não está compartilhando? Não, porque eu tô aqui assim.